Olá, queridos, olá, você que nos visita, seja muito bem-vindo. É uma bênção poder estarmos mais uma vez diante da mesa do Senhor, participando do corpo, participando juntos em adoração ao Senhor, louvando a Ele. Todas as vezes que nos reunimos, fazemos isso em memória do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e quando nos reunimos, sem que seja por causa do Senhor Jesus, não há motivo para que nos reunamos, não há motivo para que estejamos juntos aqui, mas Ele, somente Ele, é o centro, é o propósito, é o alvo e o condutor de tudo aquilo que a gente pode fazer aqui juntos. Queria então hoje finalizar essa série de mensagens que nós iniciamos esse mês e falando sobre tantas coisas aqui tão essenciais para a nossa vida, essenciais da fé, coisas básicas, elementares daqueles que querem caminhar com o Senhor Jesus, daqueles que querem iniciar uma caminhada ou reanimar essa caminhada com o Senhor Jesus e voltarmos ao básico, voltarmos ao elementar. É fundamental quando o nosso caminho começa a parecer um tanto quanto cansativo ou um tanto quanto desanimador. A gente precisa lembrar sempre que é voltando à essência, voltando ao básico, que a gente pode restaurar, pode reanimar a nossa caminhada. Diante da mesa do Senhor hoje, então, eu queria que você pudesse entender que nós não podemos tratar, não podemos participar da mesa e do vinho, do pão, sem que tenha um discernimento claro a respeito disso, e por isso nós não temos como não falarmos sobre o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Nós não podemos embasar aquilo que fazemos aqui apenas tentando pegar momentos em que o Senhor Jesus participou dessa mesa com seus discípulos, mas a palavra de Deus como um todo, a revelação de Deus, o Evangelho do Senhor, é que nos explica e nos esclarece todo o significado daquilo que o Senhor Jesus estava fazendo com seus discípulos quando esteve à mesa com eles, quando estabeleceu o pão, estabeleceu o vinho, estabeleceu esses sacramentos para a nossa vida. Eu queria pensar então com você que questões básicas para você que crê, para você que começou a despertar para a fé cristã, para você que começou a imaginar talvez a possibilidade de que tudo aquilo que o Evangelho tem sido dito a você, ou tem falado ao seu coração, algo começou a ser mexido em seu coração e você começa a pensar que sim, eu creio nesse negócio, eu estou acreditando nessas palavras, e agora o que é que eu faço para sair dessa prisão? Eu não podia deixar de terminar a piada agora, né? Eu queria chamar então você para participar dos sacramentos e pensar que o que é elementar para a nossa vida de caminhada com Cristo é essa participação dos sacramentos. Participar dos sacramentos estabelecidos na palavra de Deus é algo fundamental e essencial para a vida de todo aquele que deseja caminhar, que deseja ser discípulo do Senhor Jesus. E eu queria meditar com você hoje num texto da palavra de Deus que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 ao versículo 17. Eu quero ler o texto com você e quero orar com você mais uma vez, chamar a sua atenção, pedir que você pudesse ficar à vontade também. Nós vamos fazer uma série de apanhados bíblicos aqui na carta aos Coríntios. Então eu quero chamar de fato sua atenção, que você se esforce por se concentrar, aperte os cintos, se segure na cadeira. Nós temos uma boa caminhada a fazer hoje aqui à noite, antes de participarmos da mesa do Senhor Jesus, estabelecida por Ele. A palavra de Deus então diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morrerão.
e ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Feche os seus olhos então, quero orar mais uma vez, pedir que o Senhor nos conduza aqui, nos ilumine na sua palavra, possa conduzir seu coração, aquietar seu coração. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, estamos diante da tua palavra e pedimos que o teu Espírito, Pai, nos convença aqui daquilo que o Senhor tem nos revelado em tua santa palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor nos conduza também ao entendimento, nos conduza à quietude do nosso coração e, de fato, a nossa atenção, o nosso pensamento seja cativo ao Senhor aqui essa noite e que nós possamos ser transformados aqui, segundo a imagem do teu próprio Filho, Pai. Em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Amém. Talvez você possa pensar onde ele encontra ali sacramentos, né? Onde ele encontra ali talvez a ceia do Senhor, onde ele pode encontrar ali batismos, mas eu iniciei aqui dizendo que nós não temos como pensar nos sacramentos estabelecidos pela palavra de Deus sem que nós possamos tomar a palavra de Deus como um todo, estabelecendo uma verdade sobre esses sacramentos. Eu quero voltar então com você um pouco, ainda na carta de 2 Coríntios, pensando naquilo que Paulo está construindo até chegarmos aqui ao texto que nós lemos e que é a base para que nós meditemos, e nós vamos trabalhar ainda em cima dele. No capítulo 1 de 2 Coríntios, versículo 20, Paulo diz para nós a seguinte coisa: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, nele em Cristo Jesus. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Paulo inicia essa carta aos 2 Coríntios, a carta de 2 Coríntios, trazendo uma série de verdades teológicas, doutrinárias, que estão contidas no Antigo Testamento, para embasar tudo aquilo que ele está ensinando àqueles irmãos. Quando ele então diz que em Cristo Jesus nós temos o sim, nós temos o amém, Paulo está dizendo que tudo aquilo que Deus havia prometido, tudo aquilo que na antiga aliança, no Antigo Testamento, Deus havia prometido ao seu povo, em Cristo Jesus, no corpo de Cristo, no sangue de Cristo, no sacrifício de Cristo, eu e você temos o amém, eu e você temos o sim, não um talvez, ou talvez um não, mas o sim. Em Cristo, tudo aquilo que foi prometido por Deus, tudo aquilo que foi construído como história, nós temos nele a total revelação e a plenitude de Deus. No capítulo 3, Paulo diz então a nós: ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, porque em Cristo Jesus nós temos então toda a consumação e concretização da plenitude de Deus encarnado aqui entre nós. Deus, o Deus criador de todas as coisas, em Cristo se faz homem, ele se faz pleno na sua habitação aqui entre nós. A palavra de Deus diz que ele é a imagem exata do Deus invisível, Jesus Cristo. Nesse mesmo Jesus, então, uma nova aliança é estabelecida. E agora Paulo diz, para sermos ministros dessa nova aliança, não uma aliança da letra,
que era a aliança antiga do Velho Testamento, as tábuas da lei, nas leis estabelecidas por Deus, entregues a Moisés, a letra que estava ali como lei, conduzindo o povo até chegar a um tempo de plenitude, a lei que foi estabelecida, a lei que foi promulgada por causa mesmo das nossas transgressões. Então Paulo diz que agora nessa nova aliança nós não somos ministros dessa letra, mas do Espírito. Por quê? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios ainda, capítulo 3, agora nos versículos 13 adiante, Paulo ainda nos esclarece um pouco mais, e ele diz, observe, não somos como Moisés, as leis estabelecidas, entregues a Moisés, e ele traz para nós agora algo histórico, um momento em que na história, todo o povo de Deus é marcado por aquilo. Paulo não está trazendo aqui um acontecimento desconhecido dessas pessoas, um acontecimento desconhecido talvez da história do povo de Deus na face da terra, mas ainda no contexto em que ele estava falando, as pessoas que eram gentílicas, mas mesmo sendo gentílicas, já haviam ouvido falar de toda essa história, de toda a revelação de Deus. Paulo então volta aqui dizendo, nós não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Quando Moisés subia ao monte para ouvir a palavra de Deus e levar como profeta a palavra de Deus ao povo, a Bíblia diz que o seu rosto resplandecia, mas então ele descia daquele monte como um véu, e muitas vezes essa passagem é interpretada de maneira equivocada, acreditando que o véu era porque a glória de Deus era tão grande na face de Moisés, que podia talvez consumir aquelas pessoas que estavam ali, mas Paulo diz para nós que aquele véu é para que os homens, para que as pessoas não atentassem à glória que se desvanecia, que embora ele descesse do monte com o rosto resplandecendo porque havia estado na presença de Deus, aquela glória ia se desvanecendo, ia sumindo, ia se acabando. Então ele descia com o véu para que as pessoas não atentassem para essa glória que se desvanecia. Mas, então Paulo diz assim, os sentidos deles, os sentidos dele se embotaram, pois até o dia de hoje, agora na nova aliança, até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, do Antigo Testamento, o mesmo véu ainda permanece, não lhe sendo revelado que, observe, em Cristo é removido. A glória de Deus em Cristo não se desvanece. A glória, a imagem de Deus em Cristo Jesus é plena de forma constante, e em Cristo ela não se desvanece, e por isso nele o véu foi removido. Não precisa mais de véu, porque o véu era para que eles não atentassem ao que se desvanecia. Em Cristo esse véu agora não existe mais, ele revela para nós toda a glória de Deus, por ele nós entramos na presença de Deus de uma vez por todas. Sim, isso é a pura verdade do Evangelho. Em Cristo, você que não podia sequer ouvir a Deus, que não podia sequer enxergar a Deus, em Cristo você pode entrar na presença de Deus de uma vez por todas. Mas a questão é que o que Paulo ainda trabalha aqui é que, mas até hoje, quando é lido Moisés, quando é lido as leis, porque quando Paulo usa a ideia aqui de Moisés, é referindo-se às leis que foram entregues a ele, o véu ainda está posto sobre o coração deles.
Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, e aqui a palavra conversão não é a palavra metanoia, que seria uma ideia de mudança de mente completa, de uma nova maneira de pensar, mas a ideia de converter-se ao Senhor é voltar ao Senhor, é aquele que já conhece ao Senhor, aquele que pode ser esclarecido já a respeito das coisas de Deus, e que agora, quando ele se volta para Deus, o que significa que Paulo estava dizendo que essas mesmas pessoas que haviam recebido a palavra de Deus, embora tivessem a palavra, as sagradas escrituras em suas mãos, elas estavam andando num caminho distante daquilo que Deus queria para a vida delas. Então, quando eles se voltam ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e observe que agora Espírito está com a letra maiúscula, não o Espírito que nós lemos mais acima, falando de que é vivificado esse Espírito. Deus é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, no sentido do entendimento das Sagradas Escrituras como um todo completo, não mais a antiga aliança ou somente a nova aliança, mas em Cristo, quando o Espírito de Deus então passa a habitar em nós e nos mover, o entendimento das sagradas escrituras como um todo nos salta aos olhos e ao coração. A palavra de Deus não é mais algo do passado, ou algo que nós descartemos, ou algo que nos leve para um extremo ou para o outro. O que Paulo está falando aqui é do Evangelho, o Evangelho que em Cristo Jesus é toda a plenitude da revelação de Deus. Antigo e Novo Testamento encontram uma unidade completa na pessoa de Jesus Cristo. Então, onde há o Espírito de Deus, há liberdade para o entendimento da palavra de Deus, sempre nos conduzindo à pessoa de Cristo Jesus, que é o próprio Deus encarnado. E todos nós, com o rosto agora desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, à sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Observe que Paulo está fazendo aqui um trocadilho de palavras, colocando o Senhor como o Espírito, como Cristo Jesus e como Deus Pai. Porque em Cristo nos salta então toda a revelação da palavra de Deus, e a Santíssima Trindade aqui já é expressa para nós em toda essa revelação que está se tornando cada vez mais ampla e clara na pessoa de Jesus Cristo. Ainda no livro, na carta de 2 Coríntios, versículo 2 do capítulo 4, então Paulo diz para nós: rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Sumiu aí, foi? Mas aqui tá. Aqui não adianta para vocês, né? Ali tem, né? Ok, então vamos lá. Olha para aquele. Não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Agora ele está concluindo o raciocínio no sentido de que toda a pregação da palavra de Deus, todo o ensino da palavra de Deus, que é dissociado dessa unidade completa da palavra de Deus, é um adultério da palavra de Deus. É pregar a palavra dizendo que é palavra, quando nós estamos subtraindo os sentidos dessas palavras. Logo, quando eu digo meias verdades, eu não estou dizendo mais a verdade, eu estou dizendo uma mentira inteira. A palavra de Deus precisa ser dita, ensinada, abraçada e absolvida como um todo completo. Cristo Jesus é quem nos abre a porta para entendermos essas palavras desse jeito. No capítulo 4 ainda, versículos 7 e 11, Paulo diz: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós.
em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E observe, levando sempre no corpo o morrer de Cristo, para que também a vida se manifeste em nosso corpo. Levando no corpo o morrer de Cristo, para que a vida se manifeste no nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Observe que essas palavras não são palavras que são muito condizentes, muitas vezes, com um pseudo-evangelho que tem sido pregado por aí. A vida se manifesta em seu corpo, em sua vida, quando você está sendo entregue à morte por causa de Cristo. O seu corpo morre, o morrer de Cristo, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então, fazendo todo esse apanhado bíblico, histórico, revelacional, Paulo inicia agora uma teologia sobre o nosso próprio corpo, a nossa própria vida, explicando para nós as verdades que estão expressas na palavra de Deus e que são profundamente transformadoras do nosso viver aqui nessa terra. Não é uma explicação baseada apenas em alguns relatos, mas é uma explicação baseada em toda a revelação de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então, no capítulo 5, que nós lemos, mas no início desse capítulo, Paulo então diz: sabemos, preste bem atenção, querido, nisso aqui, sabemos que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se ela se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Veja que Paulo está trazendo para nós um sentido agora daquilo que a nossa vida pode ser aqui na terra, quando nós compreendemos as verdades profundas da palavra de Deus, e não apenas uma superficialidade de um evangelho muitas vezes pregado como uma barganha, ou como uma tentativa de alcançar Deus pelas coisas que nós produzimos aqui na terra, ou talvez para que esse Deus possa resolver os nossos problemas aqui na terra. Esse evangelho é um evangelho que nos chama a um morrer no nosso próprio corpo, para que então dessa forma a vida de Jesus se manifeste. E então ele diz: quando essa casa terrestre, o tabernáculo, se desfizer, eu e você temos da parte de Deus um edifício, algo muito maior, nos aguarda em Cristo Jesus. Casa não feita por mãos, não são aquelas coisas que eu e você podemos produzir com as nossas técnicas, com os nossos avanços. Essa casa não é feita por mãos, ela é eterna, ela é nos céus. E por isso, neste tabernáculo, no corpo em que eu e você estamos, no corpo em que você vive, em que eu vivo, neste tabernáculo, veja como Paulo então diz para nós: gememos. A palavra pode ser traduzida como agonizamos. A vida que eu e você temos aqui nessa terra, sim, ela é uma vida que muitas vezes eu e você vamos agonizar. Mas veja como ele nos esclarece isso: aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. A agonia em que eu e você vivemos aqui nessa terra, a insatisfação que eu e você vivemos aqui nessa terra, se for produzida por uma consciência de fé, de quem de fato é o Deus encarnado, Jesus Cristo, para mim e para você, transformando o nosso coração segundo a sua imagem, agonizaremos sim nessa terra, mas por aspirarmos tudo aquilo que são as promessas de Deus, e que a palavra diz que em Cristo Jesus nós temos todo o sim, todo o amém, toda a consumação daquilo que são promessas de Deus bíblicas para a nossa vida.
aspiramos essas verdades, aspiramos essa realidade, sermos revestidos por essa habitação celestial. Então ele diz assim: se todavia fomos encontrados vestidos, no sentido de que somos habitados pelo Espírito dele, temos essa nova vestidura agora, e então ele diz: e não nus, fazendo referência à antiga aliança daqueles que estão agora tentando caminhar segundo a lei, segundo os seus próprios esforços. Pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos, angustiados, não por querermos ser despidos, não porque a lei do Senhor se tornou pesada para nós. Quando somos habitados por esse Espírito, a nossa agonia não é porque nós temos que obedecer a palavra de Deus. Como é difícil ser crente, sabe? Aqueles momentos que você está querendo assim estourar, e você pensa: se eu não fosse crente nesse momento. A agonia não é por causa dessas questões que nos são naturais, a nossa carne, mas é por aguardarmos ou por querermos ser revestidos, para que o mortal, esse nosso corpo mortal, seja absolvido pela vida. Deus, que a tua vida me absolva, que a vida de Jesus me tome por completo, que o Senhor me absorva plenamente com todo o teu Espírito e toda a tua verdade. A agonia que cada um de nós, quando queremos conhecer a Cristo Jesus de forma mais íntima, sofreremos sim, porque muitas vezes uma vida de oração nos é chamada a viver, mas o nosso corpo carnal, nossa casa terrestre, ela ainda não deseja essas coisas, e nós queremos, gememos e aguardamos por sermos revestidos pela vida, a vida do Senhor Jesus. Então, Paulo diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange. Esse amor de Jesus, o amor que Deus expressa em Cristo Jesus, a palavra constranger, e já trabalhamos aqui outras vezes sobre isso, não é uma ideia de um peso da consciência, não traz um sentido talvez de alguém que está sendo forçado a viver de tal forma, mas alguém que é colocado no prumo, alguém que é colocado no eixo, alguém que é cercado por todos os lados com um tamanho amor que ele não consegue perceber, talvez uma alternativa de que seja feito de forma diferente na sua vida. É tanto amor a ser derramado em nossa vida, que todo o chamado, toda a proposta do Evangelho simplesmente nos salta aos olhos como algo que não há como ser feito diferente. Como viver de tal forma? Como, Senhor, ir para outros caminhos? Como deixar ao Senhor, se só Tu é que tens as palavras de vida eterna? Como eu posso optar por outro caminho, se só o Senhor é que tem esse amor de forma tão profunda a nos constranger a viver de tal forma? E ele explica esse amor dizendo: porque estamos convencidos de que um morreu por todos, para que, ou logo, todos morreram. Todos morreram. Não é morrerão, é todos morreram. Um morreu por todos, logo todos morreram. Isso significa que o discípulo de Jesus não tem mais vida em si mesmo. A vida que ele tem é a vida de Cristo, porque ele morreu por nós. Então Paulo explica isso da seguinte forma, está grifado aqui, eu queria tanto chamar a atenção sua para esse pedaço do texto. Mas então ele diz assim: ele morreu por todos, para que, com a finalidade de que todos aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos. Sabe o que é isso?
Você compreende bem esse negócio? Esse amor tão grande derramado, planejado e projetado desde a criação do mundo, para que eu e você pudéssemos conhecer a Deus de forma profunda e viver essa comunhão com Ele. Ele morreu por nós, para que agora na terra nós não vivamos mais para nós mesmos, mas vivamos para Ele. A sua vida, seu trabalho, seu emprego, sua família, seus anseios, seus sonhos, seus desejos mais profundos não sejam mais seus, sejam deles ou dele. Então ele diz: não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. De modo que agora, ou de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Não tratamos mais as pessoas da forma como nós enxergávamos anteriormente. Por quê? Porque morremos. Isso afeta todas as nossas relações. Isso afeta toda a nossa vida. Não podemos mais olhar com os mesmos olhos, porque simplesmente morremos em Cristo Jesus. E como mortos, não temos mais os orgulhos, a flor da pele, a arrogância nos dominando. Ela pode querer nos dominar, mas no poder do Espírito não somos mais dominados por isso. Então, dessa forma, não enxergamos mais as pessoas daquela forma tão competitiva que se inaugurou quando o pecado entrou no mundo e que os homens passaram a competir uns com os outros, a tentar buscar somente o que é bom para si mesmo, o que é próprio para a sua vida e não pensando no outro. E nós temos um primeiro homicídio acontecendo, e hoje em dia se tivesse matado uma irmã seria feminicídio. O que quero dizer veementemente, que biblicamente falando não existe isso. O ser humano não é tratado de maneira desigual pela palavra de Deus e pelo Deus soberano de todas as coisas. Então, em nome de Jesus, você quer cooperar com o Evangelho, não use esse termo em suas conversas, em seus diálogos, em qualquer uma das questões em que você esteja inserido. Feminicídio não existe. O termo é homicídio, porque fala de raça humana, é ser humano. Então existe até aqueles que podem matar a mãe, ok? Podem não, tá? Só para você... A possibilidade aqui, não é de liberdade de fazer. Mas a palavra de Deus não trata homem e mulher de maneira diferente. Quando estabelecemos nomes diferentes para a morte de um ou de outro, nós estamos dando pesos diferentes de um para com o outro. A tentativa de fazer com que o valor da mulher seja ressaltado de novo na sociedade não irá ser conquistada através do momento que você coloca a mulher como uma pessoa melhor diante dos outros. Então observe, igual é igual, não existe aquela de uns são mais iguais. Ou é igual ou não é. Ok? Cometemos atrocidades históricas e muitas vezes, tentando reagir a isso, a gente caminha para outras atrocidades. A palavra de Deus nos trata como iguais. Fecha o parêntese. Então o texto nos diz assim: ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Muitos de nós chegamos aqui, muitos de nós nos reunimos aqui muitas vezes, mas não chegamos a alguns entendimentos sobre aquilo que a palavra de Deus estabelece para a nossa vida de forma igual. Então muitas vezes pessoas podem até dizer: eu até quero fazer parte da igreja, e essas pessoas pensam: eu não estou pronto talvez para ser batizado, eu não estou pronto para assumir esse compromisso de forma tão
profunda. A gente entende até o Evangelho, no sentido de que a gente depende de Jesus para a nossa salvação, porém, nos falta chegar ao entendimento do que isso tem a ver, muitas vezes, com a vida da igreja local. Há, na verdade, muita falta de percepção de que Jesus estabeleceu dois sacramentos que eles são essenciais e fundamentais na caminhada cristã. E hoje nós estamos aqui para celebrar um deles. No domingo passado, celebramos o batismo, e o sacramento do batismo marca a inserção na vida cristã, a participação na aliança de Deus. Essa aliança que foi estabelecida desde o Antigo Testamento e que se consuma em Cristo Jesus, inaugurando então em Cristo, como ele diz na ceia, a nova aliança no nome dele. Hoje nós celebraremos aqui o que marca a continuidade dessa comunhão. O batismo nos insere, nos comunica visivelmente a inserção na caminhada cristã. O batismo é a iniciação dessa caminhada no corpo, a participação no corpo de Cristo. Sepultamento da nossa vida. No batismo nós estamos reconhecendo que a nossa antiga vida morreu e nós estamos agora sendo sepultados em Cristo Jesus para que sejamos ressurretos com Cristo também. O batismo é esse selo e esse sinal que nos marca e nos sela dentro dessa nova aliança. Ele não traz para nós uma ideia de perfeição no sentido da nossa prática, mas ele traz a perfeição da aliança em si. A aliança que Deus faz conosco em Cristo Jesus é perfeita, porque o amor de Cristo nos constrange. O que vai nos constranger, então, a andarmos de forma condizente com os passos de Jesus, é esse amor de Cristo, pelo fato de que Ele morreu por nós. E essa morte de Cristo, que nos leva a morrermos também, ela é selada e simbolizada pelo batismo. Mas então nós temos a ceia do Senhor, que hoje estamos aqui em volta dela. Essa ceia comunica esse desenvolvimento externo, a participação na comunhão, dessa união pela entrega do corpo perfeito, santo de Cristo, esse corpo dele que foi entregue na sua morte, para que eu e você possamos ter uma comunhão contínua, uma caminhada contínua com Ele. Você ainda está aqui comigo? Sim? Sim? Então observe bem. Participar da ceia do Senhor é viver a liberdade de um caminho de aprendizado e de santificação. Participar da ceia do Senhor não é ter toda a santidade nas suas atividades e na prática, mas é estar no caminho dessa santificação. Por isso Paulo diz: examine a si mesmo e coma desse corpo. A ceia do Senhor nos comunica essa liberdade para buscar um contínuo aprofundamento dessa intimidade com Cristo. A possibilidade de nos enraizarmos no corpo de Cristo, que é a igreja. A possibilidade de não nos afastarmos de Cristo, porque Ele já deu o seu corpo santo por nós. E então os nossos pecados não nos afastam mais, no sentido de perdermos a liberdade de continuar a caminhada. O nosso pecado vai ser usado também para nos constranger, nos levar a um arrependimento e ainda mais a um aperfeiçoamento, aonde a caminhada com Cristo vai se aprimorando pela graça e pelo alimento que o próprio corpo dele nos traz, para que nós nos fortaleçamos nessa mesma caminhada. Participar da ceia do Senhor é deixar a vida de Jesus absolver
a morte, a nossa morte, para que nós tenhamos a vida. Participar do pão e do vinho é deixar com que a vida de Jesus absorva muitas vezes essa morte que tem sido vivida por nós, uma vida que muitas vezes chega a exalar odores de tão ruim que ela tem sido, mas deixar que a graça que envolve esse meio de graça possa alcançar a nossa vida e trazer de novo o cheiro de vida, exalar de novo o bom perfume de Cristo, é crer que isso aqui é um selo, é um símbolo sim, mas que isso se manifesta no dia a dia da nossa vida, isso se manifesta de forma poderosa pela fé em nossa vida, quando acreditamos que o corpo de Cristo é o único meio suficiente para nos manter nutridos e vivos numa caminhada de fidelidade a Deus, numa caminhada de fidelidade ao corpo de Cristo que é a igreja. Não há nada que possa fazer com que eu e você estejamos e caminhemos fiéis a Ele por toda a vida, senão o corpo dele, o alimento que nos é dado por esse corpo que nos foi entregue. Não há nada que pode fazer com que você mantenha as suas forças, senão o poder que há em participar do corpo de Cristo. Porque esse tabernáculo que nós habitamos geme angustiado, porque nós queremos ser revestidos pelo que é imortal, pela vida, a vida de Jesus. Ele nos alimenta quando nos reunimos em seu nome e comemos e bebemos do seu corpo e do seu sangue. E só Ele pode nos manter vivos, absolvidos pela vida. Queria chamar você, querido, então, a participar, examinando a si mesmo, deixar que a verdade dessa vida seja uma realidade na sua vida também. Feche os seus olhos, eu quero orar com você mais uma vez.